Convido você a ler o texto de Hebreus, capítulo 6, versículos de 13 a 20. Pergunta para quem está do teu lado: você tem âncora? Agora pergunta: como é que está a sua ancoragem? Não é coragem, é ancoragem. Um monte de gente boiando sem entender o que significa isso. Mas você vai sair daqui hoje sabendo, amém? Vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 13 a 20. O texto diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O verso 18 menciona duas coisas imutáveis pelas quais Deus garante que sejamos abençoados por Ele. Essas duas coisas o texto menciona, são o seu juramento e a sua promessa. O juramento de Deus, no contexto do capítulo 6, Deus fez um juramento e com promessa a Abraão. Vamos ler Gênesis capítulo 22, versículos 15 a 18. Diz o Senhor, Deus está tendo um colóquio, o Senhor está conversando com Abraão. E Deus diz, envia um anjo para falar da parte dele a Abraão. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. O Senhor jura por si mesmo, porque não há nada maior por quem Deus possa jurar. Isso demonstra a seriedade e a confiabilidade das promessas que o Senhor faz. Então, o primeiro elemento que Deus usa é o seu juramento, e o segundo é a promessa de Deus. A própria promessa de Deus é imutável, o que significa que ela não muda independentemente das circunstâncias. Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Aquilo que Deus prometeu será cumprido, porque Ele é fiel. Aleluia. A promessa em questão, no contexto desse texto que lemos, é a herança eterna para os crentes, que é garantida pela fidelidade de Deus. E essas duas coisas, o juramento de Deus e a promessa de Deus, são apresentadas para dar segurança e firmeza à fé dos crentes, mostrando que a palavra e o juramento de Deus são absolutamente confiáveis. O versículo 19 diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Abraão estava firmemente ancorado na palavra de Deus, e por isso ele não temeu,
nem mesmo quando o Senhor pediu que ele sacrificasse o seu próprio filho. Abraão tinha um relacionamento com Deus de tamanha intensidade, que gerava nele uma firmeza, uma segurança nas promessas do Senhor. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, Deus promete a ele: você será pai de uma grande nação e você será um homem extremamente poderoso e rico. Abraão já era um homem rico, mas Abraão não podia ter filhos porque sua mulher era estéril. Deus deu uma promessa a Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão creu e ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela, ele obedeceu ao Senhor, ele seguiu em frente. A despeito das circunstâncias, lá estava Abraão, e quando Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu próprio filho, esse relacionamento de Abraão com Deus era tão intenso, tão forte, tão seguro, que Abraão não temeu. O texto fala de termos, portanto, a esperança na palavra e juramento de Deus como âncora. Deixe-me explicar isso, te mostrando como é que se dá a ancoragem de uma embarcação, de um navio, de um bote, de um barco. A âncora sozinha não é suficiente para manter um barco fixo no lugar. Ela é apenas parte de um conjunto que proporciona uma ancoragem segura. Só a âncora não basta. Não basta só a âncora e o cabo que vai estar preso nela. Se esse cabo estiver bem preso nela, mas não estiver bem preso no barco, não vai adiantar. Em algum momento ela soltará, ou da âncora ou do barco. A âncora ficará no fundo e o barco será levado pela intempérie, pelo vento, pela correnteza. A ancoragem de um barco é determinante para a sua segurança. E para isto são necessárias 3 coisas: a âncora, o cabo e a unhada. Vamos repetir isso para a gente gravar? 3 coisas fundamentais para a ancoragem de qualquer embarcação. Você pode repetir depois de mim? A âncora, o cabo e a unhada. Pega a sua mão, vai na outra mão, dá uma unhada. Está sentindo? Se você só estiver raspando, você não está unhando, você está fazendo o quê? Se coçando. Então não é coçar. Diga, não é coçar. Não é arrastar, não é raspar, não é prender, é unhar. Prende a sua mão, está presa? Está presa? Se você fizer assim, solta, não solta? Agora pega aí e unha o seu braço. Ah, você não vai fazer isso, né? Porque unhar significa cravar a unha dentro da sua pele, da sua carne. Então, há 3 elementos que são determinantes para a segurança de uma embarcação. Ela precisa ser bem ancorada. E para estar bem ancorada, quais são os 3 elementos? A âncora, o cabo e a unhada. Quanto maior o cabo, mais firmemente será a ancoragem, pois a âncora precisa unhar o solo. Mas se o cabo for curto, o balanço do mar, o aumento da maré, acabará por fazer a âncora soltar do fundo, e ela não conseguirá unhar, e o barco será arrastado pela maré ou pelo vento. Eu quero te dar uma ilustração e mostrar como é que isso se dá. E a gente vai fazer uma ancoragem agora aqui. Então aqui está uma âncora, aqui está o cabo, e eu sou o barco, ok? E aqui está o mar, e ali está o solo, e eu sou o barco.
Então eu vou soltar a minha âncora para que eu possa ficar ancorado. Pronto, eu ancorei a minha âncora. Joguei a minha âncora no fundo, ela está no fundo. Mas observa que eu estou com um pouco cabo. O cabo está reto. E a maré vai subindo, a maré vai subindo, a maré vai subindo, a maré vai subindo. Opa! Garrou. Diga, a âncora garrou. Mas é isso que ela precisa? Como o vento joga para baixo, o vento faz onda, vai para baixo, vai para cima, o que acontece com a âncora? Ela só garrou, ela não unhou. E por que ela não unhou? Porque eu dei pouco cabo. Então o que eu preciso fazer? É dar mais cabo. Pronto, eu já dei mais cabo. Será que agora eu estou bem ancorado? Lá vem a maré sobe, o vento vem, faz as ondas aumentam, a âncora está lá, e o barco está aqui. E aí, o vento, o que aconteceu? Garrou, mas não unhou. Então, o que é preciso? É preciso que eu dê bastante cabo. E quando eu dou bastante cabo, e o vento vai empurrando, e a maré vai subindo, e a força da maré vai subindo. Quer alguém me ajudar aqui para ver se está valendo? E eu estou fazendo força aqui, mas olha o que aconteceu com a âncora. Ela entra no solo, e ela unha, e eu estou aqui agora, fazendo uma força tremenda, vou acabar arrancando ali a moldura, mas eu não tiro a âncora. Por quê? Porque o barco está preso à âncora por um cabo suficiente para fazer frente à intempérie que quer fazer com que o barco vá para a deriva. A minha âncora ficou tão unhada que nem cai. Mas é isso. Quem entendeu? Capitão, fiz certinho, capitão. Amados, agora eu quero que você faça uma correlação do barco como sendo você. É a sua vida. A maré e os ventos são os problemas e circunstâncias da vida que conspiram para afastar você de Deus. A âncora, ela é a palavra de Deus. O solo é o próprio Deus. E o cabo é a comunhão com Deus que você desenvolve pela oração e pelo estudo da palavra de Deus. Você tem pouca oração. Você dedica pouco tempo no estudo e no conhecimento da palavra de Deus, o seu cabo é curto. Quando a maré sobe, os ventos batem, você se desprende de Deus. E é por isso que tem tanta gente chamada desigrejada. Gente que está cheia de sofisma, gente que está cheia de ideologia, gente que está cheia de sociologia, mas vazia de Deus. Quanto mais intimidade você desenvolve com o Senhor, quanto mais tempo você dedica no conhecimento da palavra, quanto mais tempo você dedica na oração para ter comunhão com Deus, mais cabo você está dando, mais resistência você terá das intempéries e não se deslocará da presença do Senhor. A âncora simboliza a firmeza e a segurança que encontramos na esperança e na promessa de Deus. Assim como um barco precisa de uma âncora firmemente presa ao solo para não ser arrastado pelas correntes e ventos do mar, a nossa vida precisa estar ancorada na palavra de Deus. A âncora que representa a palavra precisa unhar profundamente em nosso ser. Não basta agarrar, ela tem que unhar
profundamente em nosso ser, para garantir que quando as marés e ventos das dificuldades e desafios da vida nos atingirem, não sejamos levados pela correnteza. Se a nossa âncora está agarrada, está apenas na palavra de Deus, não adianta. Não adianta você pegar a palavra de Deus, colocar debaixo do braço e ir para onde você for, se ela não estiver aberta diante de você e você estiver absorvendo o conhecimento e a intimidade sendo desenvolvida no relacionamento com Deus, você não estará unhado em Deus. Você será levado por todo e qualquer vento de doutrina. Qual é a igreja boa agora? É a da parede preta ou é a da church? Qual é o movimento agora que vale? É do altar feito de plancha de surf ou de um tambor de 200 pintado? Qual é a igreja do momento? Qual é a unção nova agora? É a do caicai, do sopro, do chapéu ou do que é? A âncora que representa a palavra precisa unhar profundamente. Porque senão os ventos das dificuldades e desafios da vida, ao nos atingirem, seremos levados pela correnteza. No entanto, para que essa âncora cumpra seu papel, o cabo que simboliza nossa comunhão com Deus por meio da oração e do estudo da palavra de Deus, precisa ser longo o suficiente para manter a conexão firme. Precisamos estar bem atados à âncora e ao nosso barco. Se negligenciarmos essa comunhão, o cabo enfraquece e assim a âncora pode não resistir aos balanços das circunstâncias da vida. Por outro lado, quanto mais nos aprofundamos no relacionamento com Deus, mais forte e segura se torna a nossa ancoragem, permitindo-nos resistir aos ventos, às marés, permanecendo firmes na fé e na esperança. Por que casamentos estão destruídos ou sendo destruídos? Porque a âncora está solta. Por que é que há crentes cuja relação de fé e de comunhão com a igreja está frouxa? Porque a âncora está solta. Porque há crentes vivenciando problemas intensos e repetitivos, porque a âncora vive solta. Quanto mais nos aprofundamos no relacionamento com Deus, mais forte e segura se torna a nossa ancoragem, permitindo-nos resistir a essas intempéries da vida. Então eu te pergunto, como é que está a sua ancoragem? Você já está desesperado porque o barco da sua vida entrou em deriva e os ventos estão te levando para o mar bravio. Então solte mais cabo, ou seja, busque maior comunhão com Deus pela oração, pelo estudo da palavra de Deus, para que a âncora, que é a palavra, venha unhar e te proporcionar segurança, apesar do vento forte ou ondulações das ondas da vida. Pensa sobre isso. Casamentos estão sendo destruídos porque alguém soltou a âncora ou deixou a âncora solta, mal amarrada, ou não está dando cabo suficiente. A vida espiritual de tantos crentes está assim frágil e fragilizada, porque a âncora está solta. O vento está batendo, o vento está soprando, está levantando onda, mas o cabo é muito curto. E você sabe o que é terrível? Eu não sei quanto a você, mas eu já vivi essa experiência. Até eu aprender como é que se deveria ancorar, eu já fiquei à deriva com o meu bote. Na verdade, teve uma vez que eu fui pescar de mergulho, fui de bote, estava sozinho. Eu ancorei, era um lugar de fundo arenoso.
Eu estava com essa âncora mesmo. E essa âncora, eu não dei tanto cabo quanto deveria. Mas era um lugar de baía, um lugar tranquilo. O mar estava lisinho. Eu pensei, eu não vou longe. E o barco está bem ancorado. Eu mergulhei. E eu comecei a bater umas pedras, visitar umas pedras, indo para o fundo, voltava, indo para o fundo, voltava. E fui para trás de uma pedra. E eu não prestei atenção, não reparei. A minha atenção estava no fundo do mar, não estava no que estava acontecendo para fora. E o vento começou a soprar, porque a maré virou. A maré começou a virar de vazante. O que significa dizer que a água que estava aqui, ela começa a sair para ir para alto mar. E o vento soprando fazia com que o mar que estava lisinho começou a ficar encapelado com ondas. E o barco foi fazendo isso até que a âncora soltou do fundo. Em determinado momento, quando eu levantei a cabeça, que eu percebi que o vento tinha aumentado. Então eu voltei para olhar para o barco. E quando eu voltei para olhar para o barco, o vento estava arrastando o barco para longe. Porque a âncora não tinha unhado. E me deu muito trabalho. E eu tive que nadar muito, deixando o equipamento para trás. E nadando em direção ao barco. Porque senão eu iria ficar naquele lugar que era deserto. Não era lugar que passava embarcação com facilidade toda hora. Eu ia passar muito sufoco. Quantas pessoas estão andando sozinhas? E além de andarem sozinhas, não têm cabo, não dão cabo suficiente para sua âncora. Não estão firmados nas promessas do Senhor. Não estão firmados na palavra do Senhor, não estão com um relacionamento de intensidade sendo desenvolvido com o Senhor, e por causa disso, em algum momento, percebem que o barco da sua vida está à deriva, sendo açoitado pelo vento e levado para o alto mar. Talvez eu esteja falando com alguém que está vivendo isso. Meu irmão, minha irmã, se você é esse alguém, toma uma decisão hoje. Primeiro, reconheça que você está errado, porque você tem negligenciado o relacionamento com Deus. Peça perdão ao Senhor. Segundo, firme um propósito de a partir de agora, você dar mais corda, você dar mais cabo, você investir mais, com verdade, com fidelidade, em ter um tempo de qualidade para estar com Deus, lendo e estudando a palavra, participando de um grupo pequeno, tendo um tempo específico de oração, para não apenas ficar pedindo por você, mas um tempo de oração em que você converse com Deus. Relacionamento é desenvolvido pela intimidade que se conquista através de insistentes encontros de relacionamento com Deus. Você vai começar a orar 5 minutos, daqui a pouco serão 10 minutos, daqui a pouco serão 20 minutos, daqui a pouco você vai estar orando 1 hora e você nem percebe que isso está acontecendo, porque você não sente ao tempo passar, porque se tornou gostoso estar ali na presença de Deus. Você de repente começa a descobrir que os assuntos vão fluindo, e você vai conversando, e você tem mais assunto, e você não pensa em terminar logo aquilo que no começo pode ter parecido a princípio um tanto ou quanto desgastante e difícil. Por quê? Porque parecia que eu não tinha assunto para conversar com Deus. Porque é assim que se começa. Tome o propósito, não apenas de ter a âncora do teu relacionamento agarrada com Deus, porque a maré vai subir, o vento vai soprar e a âncora soltará. É preciso que a âncora unhe. E para isso, o cabo do teu relacionamento com Deus
precisa ser alongado. Se você está afastado da comunhão com o Senhor, volta hoje. Se você está afastado com a comunhão da igreja de Cristo, não há como você ter uma comunhão com Deus se você não tem comunhão com a igreja de Cristo. É o mesmo que você dizer que está casado, mas mora em casas separadas. É incoerente, é incompatível. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, receba Jesus hoje, como teu único, eterno, suficiente Salvador. Diga, chega, dá um basta para esta realidade de ter o barco da tua existência sempre à deriva, sempre sujeito aos ventos, açoitado e levado para todo e qualquer lugar, às vezes chegando próximo de uma ilha, com expectativa e esperança, agora vai dar tudo certo, terra à vista, mas a maré vira, o vento sopra contrário, e lá está de novo o barco da tua vida, indo para o alto mar, para ficar à deriva. Dê um basta nisso, entrega hoje a tua vida para Jesus, faça uma aliança com Ele, diga, eu quero viver uma vida nova. Eu hoje entrego minha vida e recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha existência. E vou começar hoje a construir um relacionamento com Deus que dá prazer ao seu coração, pois está escrito na palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força. Você encontrará a força que precisa, você encontrará a paz que precisa, você encontrará a alegria que precisa, você terá a satisfação que necessita, quando você verdadeiramente tiver a sua vida unhada no solo firme e seguro da comunhão com Cristo.